Olá, eu sou a professora Marli Martins Cordeiro, sou formada em Artes Visuais, trabalho na Escola Frederico Guilherme Guise, da cidade de Piém, Paraná, e atuo com turmas de sextos anos a terceiros anos do ensino médio. Sou candidata a uma vaga no PDE 2025 e desenvolvi meu plano de aula baseado no período cubista, que faz parte do conteúdo das vanguardas europeias e é trabalhado com turmas de primeiros anos do ensino médio. Faremos em seguida uma atividade prática com a metodologia ativa de rotação por estações. Mas para começarmos a estudar o tema cubismo, temos que pensar sobre o que já conhecemos sobre as formas geométricas, como estão presentes na nossa vida. Quando observamos coisas simples, como uma flor, o telhado das casas, um origami, se conseguimos perceber a geometria que está ali presente. Se ainda não paramos para pensar nisso, vamos fazer isso agora na aula, assim como os cubistas fizeram. E foi exatamente a partir da observação que surgiu a arte do cubismo, que tem expoentes na literatura e na música, mas seu destaque principal foi nas artes plásticas. É a primeira vanguarda da arte moderna e sua duração ocorreu entre os anos de 1907 a 1914. Lembrando, a arte moderna é o período que agrega todas as tendências artísticas que ocorreram na Europa entre a metade do século XIX até os meados do século XX. O cubismo é considerado um movimento revolucionário, pois rompeu com as regras da arte acadêmica. Sua principal característica é a observação da realidade sobre diferentes perspectivas, envolvendo a geometrização das formas e a ruptura com a representação real dos objetos. A pintura Les Moselles d'Avignon, de 1907, da autoria de Picasso, é considerada a obra inaugural do movimento cubista. Retrata 5 mulheres nuas, criadas a partir de planos irregulares, com corpos geometrizados e rostos simplificados, e 2 delas são inspiradas em máscaras africanas. A trajetória cubista dividiu-se em 3 fases. A primeira delas é a fase cesariana, e suas características são as bases da filosofia cubista, que se repete também nas outras 2 fases. Entre as características, destacam-se os temas de paisagens, natureza morta ou a figura humana em ateliê. A representação racional e geometrizada das formas são delineadas por contornos quebrados. A existência de perspectivas múltiplas e o uso reduzido da paleta de cores. Na fase analítica, repetem-se os mesmos recursos da fase cesariana, mas ocorreu um predomínio acentuado da geometrização das formas e das perspectivas múltiplas, fazendo com que as formas se desdobrassem em vários planos achatados, rompendo ainda mais a definição entre figura e fundo. As cores se reduzem a tons ocres e cinzas. Na obra Retrato de Ambrose Vollard, de Picasso, recebemos essa fragmentação. E é bom lembrar que as obras da fase analítica se aproximam muito da estética da arte abstrata. Na fase sintética, terceira e última fase cubista, os temas são os mesmos apresentados, mas apresentam um recuo do abstracionismo com a geometrização com menos planos e pontos de vista. O destaque é para o uso da técnica mista, utilizando os materiais do cotidiano nas obras. A policromia surge nas pinturas de alguns dos novos pintores, entre eles Roberto Delaunay, Fernando Léger. A obra A Natureza Morta, com cadeira de palha, de Picasso, é uma referência dessa fase. Agora, vamos analisar a estética cubista justificada através de 2 frases filosóficas de seus precursores. Georges Braque afirmou: não se deve querer apenas copiar as coisas, devemos penetrá-las, tornando-nos nós próprios em coisas. Picasso sintetizou poeticamente: a arte não é uma verdade, a arte é uma mentira que nos ensina a compreender a verdade. E partindo dos mesmos ideais, Cézanne, Picasso e Braque criaram uma arte pura, cerebral e conceitual, através da reconstrução das formas naturais pela lógica da geometria, rejeitando a simples cópia da aparência visual e sensorial das coisas. Determinaram o fim da arte mimética e configuraram
DNA da arte cubista. O surgimento do cubismo foi marcado pelas inovações tecnológicas, como o surgimento do telefone, do cinema, do motor a diesel, da lâmpada elétrica, entre outros. Esses avanços alteraram radicalmente a vida das pessoas nas grandes metrópoles. E Paris, que já era considerada um centro produtor e exportador da cultura mundial, reforçou ainda mais essa identidade como berço do cubismo. Foi nesse ambiente efervescente que os precursores descobriram as novas soluções plásticas que tivessem analogia com os paradigmas científicos da época e com as teorias de Einstein e Freud. Então agora, vocês terão 3 minutos para interagirem com os colegas de vocês e pensarem junto nas formas geométricas que estão presentes no cotidiano de vocês. Finalizando esse tempo, vamos socializar em grande grupo. Muito bem. E agora, quais foram as formas que apareceram na mente de vocês? O que vocês socializaram? Arquitetura? Muito bem, um bom exemplo. O que mais? Forma dos objetos do cotidiano? Sim, gente, muito bem. O que mais? Estrutura do corpo humano, das plantas, dos animais? Muito bem, gente, é isso mesmo. É a geometria presente no nosso dia a dia. Muito bem, estudantes. Agora vamos reservar um espaço especial a Picasso, o mais influente entre os precursores cubistas. Pela sua constante busca por experimentações das novas formas de fazer e reinventar a arte, por fazer dela fonte de humanização e transformação social através da premissa de engajamento. Assim, surgiu do cubismo para o século XX um gênio, aquele que mudou e determinou o destino da arte do seu tempo e da arte que viria depois dele. No Brasil, os reflexos cubistas são encontrados nas obras modernistas de Anícar Malfatti, Lazar Segal, Portinari e Tarsila do Amaral. Então, alunos, estudar sobre o cubismo e suas características, além de contribuir na nossa aquisição de conhecimento, podem refletir também em uma decisão assertiva nas questões sobre vanguardas europeias que caem em provas oficiais como Enem e vestibulares. Partimos agora para a nossa atividade prática, que será com a metodologia de votação por estação, que vocês já experimentaram por outras vezes. Este papel colorido das carteiras se repetem entre 5 tons escolhidos e eles servem para compor os grupos. Se juntem pelo tom da cor. Vamos nos direcionar para uma sala que já está preparada. Vocês vão se dirigir com o seu grupo para a mesa com a mesma cor. Leiam com atenção e realizem o desafio da mesa. Alterne-se em seguida para assessorar a próxima equipe a resolver o desafio. Depois, direcione-se para a próxima estação e assim sucessivamente, até que sua equipe tenha passado por todas as estações do circuito. O tempo para cada desafio é de 5 minutos. Muito bem, pessoal, a interação de vocês no circuito está de parabéns. As atividades foram feitas em equipe e são partes da avaliação. Agora, vamos finalizar com uma breve retomada dos conceitos que acabamos de estudar. Percebemos que a síntese da arte cubista ocorre através da geometrização das formas e da prática de perspectivas múltiplas. Que o caráter de engajamento das obras cubistas ressoam até hoje nas produções da arte contemporânea. Que o cubismo revelou para o século XX uma das mentes mais brilhantes e que a contribuição dos precursores Cézanne, Braque e Picasso entraram para a história. Muito bem, pessoal. Vamos usar agora a técnica do bate-rebate de Lemov, com perguntas rápidas e vocês respondem oralmente para a professora. Vamos lá. Qual foi o tema da obra Guernica? Quais são as características principais do cubismo? Em quantas fases o cubismo se dividiu? Quais foram os precursores da arte cubista? Em qual período da história da arte surgiu
no cubismo. Qual obra é marco inicial do período? Qual das fases do cubismo se aproximou muito com a arte abstrata? Qual das frases agregou objetos do cotidiano nas obras? Que país foi o berço do cubismo? E quais foram os temas da arte cubista? Muito bem, pessoal, acabamos nossa aula sobre o cubismo, olhando para a teoria e para a prática. E na semana que vem, eu quero receber ótimos trabalhos com a estética cubista que vocês estão realizando em grupo. Muito obrigada e até semana que vem.